Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa quarta atividade. Demorei um pouquinho para gravar ela, não foi gravada na mesma corrente que as outras três, mas aqui estamos para a quarta e última atividade do estágio requerido pela Uninter na licenciatura de Ciências da Religião. A atividade de hoje refere-se ao estágio da disciplina de ensino religioso em relação à gestão educacional. O conteúdo da aula de hoje é um pouco mais sutil do que o conteúdo das últimas aulas. Nós trabalhamos conteúdos mais acessíveis ao nono ano, conteúdos mais acessíveis ao ensino médio, a outros contextos. Vimos o advento do cristianismo, o alfabeto grego, vimos as religiões de matrizes africanas, vimos também as religiões da antiguidade, todas de uma forma bastante séria, bastante rigorosa, mas com o nível exigido por essas séries, por esses anos, por esses contextos. O tema dessa atividade é um tema relacionado à gestão educacional. É uma reflexão para que realizemos conjuntamente sobre a conscientização do divino. O divino. Como pensamos o divino? Como exercemos o divino atualmente? Por isso, essa atividade tem uma perspectiva, tem um enfoque um pouco diferente das outras. É uma atividade um tanto mais complexa do que as outras atividades. E nós buscamos trabalhar as competências do autoconhecimento, do desenvolvimento da empatia, do conhecimento sobre a diversidade cultural e a responsabilidade para consigo mesmo e para com o outro como cidadania. Os nossos objetivos nessa atividade serão refletir de um ponto de vista crítico acerca do divino, do sagrado, do transcendente e de suas relações com a vida humana. Afinal de contas, o nosso curso é o curso de licenciatura em Ciências da Religião. E a reflexão sobre o sagrado, o divino, diretamente, talvez seja o principal objeto deste curso. Nós também indagaremos criticamente pelo processo de constituição do divino em nossas vidas enquanto comunidade. E investigaremos o conceito do divino, tanto quanto a sua formação, e do transcendente como um devir fenomenológico e histórico da humanidade. Talvez o fenomenológico e o humano e o histórico opondos uns aos outros, talvez não. Vamos investigar isso agora. Então, o nosso questionamento central dessa aula se dá acerca do divino, do transcendente. E a pergunta mais fundamental, ou mais básica, ou mais comum que se há em torno disso é: Deus existe? O sagrado existe? O divino existe? É efetivo? Parece-nos, do que sempre temos estudado nessa disciplina, que sim. Mas há a possibilidade do ateísmo, da desconsideração absoluta acerca do divino. Rudolf Otto, que é o primeiro autor que trazemos aqui hoje, indaga: qual é a natureza e a qualidade deste objeto exterior ao eu que pressentimos? O que é o luminoso? O que é o sagrado em si mesmo? O que é o absolutamente transcendente que não conseguimos alcançar de maneira nenhuma, se é que ainda tentamos alcançá-lo?
A investigação que Rudolf Otto nos propõe a fazer é uma investigação fenomenológica. Como o fenômeno do sagrado, do divino, aparece e constitui nos e a nossa vida no seu aparecer. Um outro autor, de nome Berger, estabelece o seguinte: a religião supõe que a ordem humana é projetada na totalidade do ser. Pensemos então o ser. Na totalidade do ser, nós vemos aí o humano aparecer. É isso que ele está colocando aqui. A religião assume, supõe que isso ocorra, em uma perspectiva. Uma outra perspectiva seria, isso de fato ocorre. E ele continua, ou por outra, a religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente significativo. Ora, se não é isso que fazemos em nossa vã, talvez, filosofia. E ora, se não é isso que temos tentado fazer neste curso de Ciência da Religião. Compreender a realidade, o ser, o universo inteiro, com a marca do sentido do divino, do transcendente. Rudolf Otto, que citamos agora há pouco, acrescenta o seguinte: uma vez que não é racional o transcendente, isto é, que não pode se desenvolver por conceitos, não podemos indicar o que é, a não ser observando a reação do sentimento particular que o seu contato nos provoca. Então a ideia da fenomenologia de Otto é a seguinte: não é possível compreender racionalmente o divino, Deus, o sagrado, o transcendente, a não ser observando os seus efeitos na realidade e a reação que temos a partir do nosso sentimento particular de cada um em relação ao que nos provoca. Por isso, as mais diferentes manifestações religiosas. Essas concepções acerca do divino e do transcendente vão buscar pensá-lo através da autoconstituição recíproca entre sujeitos religiosos e o divino enquanto manifestado. Só um minuto. Mas nós podemos assumir uma tese contrária à de Rudolf Otto, no sentido de que o divino e o transcendente são tanto absolutamente racionais quanto auto-manifestados. Por isso a nossa tese aqui é afirmar, juntamente com Hegel, que o espírito total, o espírito da religião, é, por sua vez, o movimento desde sua imediatez, ou como é agora aparecendo, até alcançar o saber do que ele é, em si ou imediatamente. Então nós alcançamos o saber imediatamente de como está nos surgindo o divino. E o movimento de conseguir que a figura em que o espírito aparece para a sua consciência seja perfeitamente igual à sua essência, e que ele se contemple tal como é. Ou, em nossas palavras, o caminho que o próprio sujeito percorre em si, rumo à sua própria objetividade. Eu separei um trecho aqui da famosa obra do Hegel, A Fenomenologia do Espírito, onde, em seu pensamento, a consciência abre caminho à verdadeira existência dela mesma e se reconhece como o absolutamente divino manifestado, ou o nosso caminho em Deus, para Deus, através de Deus. A religião que aparece na filosofia hegeliana, ela é o último estágio antes da filosofia. E por isso, na fenomenologia, ele diz o seguinte: nas figuras até agora vistas, que se distinguiam em geral como consciência, consciência de si, razão e espírito,
De certo, já se apresentou também a religião como consciência da essência absoluta, em geral, mas só do ponto de vista da consciência, que é consciente da essência absoluta, né? Contudo, naquelas formas, não aparecia a essência absoluta em si concebida e para si mesma concebida. Não aparecia a consciência de si do espírito, ou o espírito auto-manifestado e autoconsciente de si mesmo. Prossigamos. Na religião, o espírito, nós, que sabemos de nós mesmos, é imediatamente sua própria consciência de si pura. Ou, em outros modos, tudo o que temos estudado no curso de licenciatura das ciências da religião até aqui, até agora, todas as manifestações religiosas implicam o reconhecer de que o que aí nos aparece é o mesmo que concebemos que seja o divino. Isso não significa dizer que é uma relatividade absoluta. Longe disso. Significa, novamente, reconhecer o caminho que se traça dentro do absoluto, dentro do sagrado. E, nesse sentido, o sagrado permanece como sagrado, mas que aparece em si mesmo. Não é? As figuras do espírito que foram consideradas, o espírito verdadeiro, o espírito alienado de si mesmo e o espírito certo de si mesmo, constituem em conjunto o espírito em sua consciência, o qual, confrontando-se ao seu mundo, nele não se reconhece. Então, na religião, Hegel pensa que estamos quase próximos da compreensão racional do divino. Para isso, nós precisamos dar mais um passo e chegarmos à filosofia. Mas ele afirma, o espírito total, o espírito da religião, é, por sua vez, o movimento, desde sua imediatez até alcançar o saber do que ele é em si, ou imediatamente, e o movimento de conseguir que a figura em que o espírito aparece para a sua consciência seja perfeitamente igual à sua essência e que ele se contemple tal como é. Se pensamos de fato, se prestamos atenção de fato nessa atividade, vamos nos lembrar de que esta foi a citação com que iniciamos a atividade. No sentido de que, para Hegel, e é a tese que nós sustentamos aqui, o fenomenológico, o que aí nos aparece, é o que nós somos. E o que nós somos aí nos aparece. Por isso, há um círculo do saber do divino, do saber do transcendente. Mas veja que não é um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso, no qual o divino, o consciente, o transcendente, aparece dentro de si mesmo e conhece-se a si mesmo racionalmente. Essa é a distinção apontada aqui. Talvez, se não concebamos o divino, o transcendente, o sagrado, como racional, talvez estejamos em maus lençóis, sendo guiados apenas pelo sentimento. O divino e o sagrado são absolutamente racionais e são a razão absoluta na qual estamos inseridos e que nos conhece e que podemos compreendê-la nela mesma, de acordo com ela mesma, ou Deus absolutamente revelado. Eu vos agradeço pela participação nessas atividades. Sei que essa última aula não foi nem de perto fácil. Talvez não tenha ficado claro o que eu quis mostrar aqui. Mas a ideia principal era a da reflexão acerca do divino, do sagrado, do transcendente. Se é absolutamente transcendente de fato,
ou se, quando fazemos ciência da religião, estamos compreendendo apenas a manifestação do religioso ou também o religioso em si mesmo. Esta última é a minha posição. Eu vos agradeço imensamente. Tem sido um prazer administrar essas atividades aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado também. E a minha intenção, absolutamente humilde, é apenas a de conversar e, quem sabe, despertar uma reflexão acerca desses temas. Eu agradeço novamente e desejo a todos uma boa vida, por que não? Um abraço, até mais.